Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. O objetivo deste vídeo é falarmos sobre um assunto que tem trazido bastante dúvida para muitos cristãos. É acerca do propósito de Deus, porque é comum que nós cristãos, em algum momento, possamos ouvir alguém dizer: Deus tem um propósito em sua vida. Talvez não haja dúvida de que de fato Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas muitas das vezes a dúvida está: que tipo de propósito é esse? Qual é o objetivo de Deus na minha vida? E qual é a área que Ele quer que eu possa exercer o meu chamado? Através desse vídeo, quero comentar alguns textos bíblicos que podem dar uma direção sobre qual área Deus Ele quer te usar e te fazer frutífero. Mas antes de falarmos sobre este assunto, eu peço com carinho que você possa deixar o seu like e também compartilhar para alguém. O título desse vídeo é: Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Mas antes de falarmos sobre este assunto, precisamos ter 3 verdades em mente. A primeira verdade que precisamos ter em mente é que Deus, Ele criou todas as coisas por meio de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Na carta do apóstolo Paulo, escrito para a igreja em Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 16, existe um texto que eu quero compartilhar com você. Está escrito assim: Pois em Cristo foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos, o mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A segunda verdade é que Deus, Ele tem um plano maravilhoso para o seu povo. Sim, para todos aqueles a quem Ele criou. Deus tem um plano maravilhoso para todos. Olha o que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29 e o versículo de número 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor Todo-Poderoso, planos para fazê-los prosperar e não causar dor e prejuízo, planos para dar a vós uma boa esperança e um futuro pelo qual anseiam. E a terceira grande verdade que precisamos ter em mente antes de falarmos acerca de qual é o propósito de Deus em nossa vida é que Deus, Ele quer nos dirigir através da sua palavra para que vivamos o seu propósito. No livro dos Salmos, capítulo de número 32, versículo de número 8, está escrito assim: O Senhor diz: Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Então, tendo em mente essas 3 verdades que, primeiro, Deus, Ele criou todas as coisas por meio de Cristo e para Cristo. Segunda verdade, Deus tem um plano maravilhoso para o seu povo. E terceira verdade, Deus, Ele quer nos conduzir por meio da sua palavra. Agora podemos falar acerca de como descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Uma das coisas que pode ser uma grande evidência sobre qual é o chamado de Deus para a sua vida é justamente aquilo que lhe causa tristeza. Sim, isso mesmo. Aquilo que lhe causa tristeza pode estar indicando claramente o propósito de Deus em sua vida. Para termos mais clareza acerca deste assunto, quero usar alguns exemplos que encontramos na Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento nos mostra a história de um homem chamado Esdras. Esdras era um dos cativos que viveram no período do cativeiro dos judeus na Babilônia. Durante o seu tempo de cativeiro, ele alcançou o decreto do imperador que deu ordem para que os judeus voltassem para a sua terra natal. Quando Esdras chegou juntamente com o povo judeu, ele se entristeceu muito, porque aquele povo que passara durante 70 anos em cativeiro, perdeu muito da sua cultura, perdeu muito da sua espiritualidade.
O povo judeu estava vivendo uma certa decadência moral e espiritual. E essa foi grande a tristeza de Esdras, que muitos haviam se distanciado dos caminhos do Senhor. Esdras, compreendendo aquela grande tristeza no seu coração, começou a se dedicar a ensinar o povo a palavra de Deus, a aconselhar o povo a voltar às práticas de acordo com a lei judaica, de acordo com a Bíblia naquela época. E nisso ele começou a trabalhar para a restauração moral e espiritual daquele povo. Então observamos que no exemplo dele, a tristeza que ele sentia, aquilo que lhe fazia pesar o coração, foi uma forte evidência de qual plano Deus tinha para a vida dele. Ele ser alguém que através da sua vida viesse aconselhar o povo a se voltar para Deus e a praticar a sua palavra. O segundo exemplo na Bíblia está registrado no livro de Neemias. Neemias também era um cativo do povo judeu que estava na Babilônia. Certa feita, ele recebeu a visita de seus primos, de seus parentes, o qual relataram a condição do povo de Israel em Jerusalém. O povo estava vivendo em extrema pobreza, as muralhas da cidade haviam sido destruídas, os palácios haviam sido queimados e aquela cidade estava em ruínas. Neemias, naquele mesmo instante, caiu em profunda tristeza e começou a pedir para que Deus viesse restaurar a sorte do seu povo, para que Deus viesse restaurar a sua nação. A misericórdia de Deus concedeu a Neemias o favor do rei, que lhe concedeu recursos para que ele voltasse para Jerusalém e pudesse restaurar aquela cidade. Neemias, ele aconselhou o povo a restaurar os muros de Jerusalém e a partir daí tirou o opróbrio, a vergonha que estava sobre o povo judeu. Nós vemos através da vida de Neemias um segundo exemplo, aonde a tristeza no coração de uma pessoa indicou qual área, qual chamado, qual propósito Deus tinha para a vida dela. O terceiro e último exemplo bíblico é o que eu mais amo. Mateus, capítulo 9, versículo 36, está escrito assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava no seu ministério aqui na terra, ele contemplou as multidões que o seguiam e ele se compadeceu, sentiu grande tristeza no seu coração, porque vê aquela multidão como ovelhas desgarradas, como não tendo pastor, lhe pesava o coração. E isso revela, evidentemente, quem era o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que foi escolhido por Deus para ser o sumo pastor das nossas almas. Concluindo, esses três exemplos na Bíblia Sagrada, eles nos revelam que uma das maneiras de descobrirmos o propósito de Deus na nossa vida, qual área Ele quer nos usar, em qual área Ele quer nos fazer frutificar, é refletir e saber o que é que mais me entristece. Crianças órfãos, ela causa tristeza no meu coração. Pessoas com diversas enfermidades, isso causa muita tristeza no meu coração. Pessoas com a ignorância bíblica, ela causa tristeza no meu coração. As multidões de pessoas ainda não convertidas, ainda não salvas, causa tristeza, pesar no meu coração. Famílias destruídas, desestruturadas, isso causa pesar no meu coração. A grande quantidade de divórcios, de casamentos destruídos, isso causa peso no meu coração. A multidão de jovens oprimidos, depressivos, entrando no mundo dos vícios, isso causa tristeza no meu coração. Mulheres que sofrem violência doméstica, isso causa tristeza no meu coração. O que mais causa tristeza, pesar no seu coração? Saiba
que isso pode ser um forte indício de qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ouvindo o relato de muitos cristãos, eu pude perceber que uma das maneiras que o levou a descobrir qual o seu chamado e em qual área Deus os levaria a trabalhar e atuar era justamente aquilo que mais lhe pesava ao coração. Muitos missionários, eles diziam que quando na sua juventude, eles ficavam pensando e chorando sobre as multidões de almas, as muitas nações às quais o evangelho ainda não havia sido pregado, e lhe pesava o coração. Outros, que são atualmente pastores de campos, eles diziam que pesava no seu coração as comunidades carentes, que não haviam templos para que os cristãos ali se reunissem. Todas essas pessoas relataram que dedicaram-se a buscar a Deus, pedir a Deus sabedoria e recurso para trabalhar justamente nessas áreas. E foi justamente o que aconteceu. Essas pessoas começaram a ser usadas como abençoadores para as áreas que mais lhe entristeciam no coração. E antes de terminar este vídeo, eu quero que você tenha em mente que Deus, ele lhe criou para resolver sim um problema na vida de alguém. Deus, ele lhe criou como abençoador de outras vidas. Então, examine o seu coração e pergunte a si mesmo o que lhe causa mais pesar no seu coração. Este é um forte indício de que Deus está te chamando para interceder e frutificar nesta área. Bom, encerramos esse vídeo e eu espero que Deus ele possa ter falado ao seu coração através desta mensagem. Se Deus falou forte a teu coração, não tenha dúvida que Deus, através dessa mensagem, ele quer falar ao coração de uma outra pessoa. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais alguém, para que Deus possa fazer com que ele ou ela descubra qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.